Família Totos, feliz dia no planeta Terra. Hoje é a nossa 8ª aula da Mentoria 2. E cada vez que eu me reúno com vocês, eu fico ainda mais entusiasmada com a nossa capacidade de expansão. Tem algumas pessoas que me relataram aí da nossa jornada que nem é mais velocidade da luz que as coisas estão caminhando. A pessoa diz que não sabe mais que nome vai dar, mas vai encontrar. Então, é muito bom quando a gente tem esse feedback, a gente tem essa partilha, porque a gente testemunha, né, a capacidade que nós temos de trazer para o nosso campo eletromagnético as frequências da luz. E a Jornada Totos, ela começou assim, né? Ela começou para nos recordar que a frequência da luz está à disposição, mas que nós tínhamos que fazer, né, como nós fazemos, não ficar na passividade, não ser passivo, ser receptivo e ser ativo também. Que são essas duas forças que nós temos dentro de nós, que alguns chamam de masculino e feminino, tá ok. São as duas forças, são as duas potências. A da receptividade, de estar completamente aberta, né? Aberta para receber as bênçãos e as curas, as transformações, numa velocidade que em breve teremos um nome, né? Na velocidade da luz, parte 2. E a gente pode descobrir, né? Descobrir através dessa percepção ampliada o quanto que pode ser realmente leve, divertido, alegre, essa jornada. Que a dor e o sofrimento nunca foi uma criação divina. Nunca. Nunca se esqueçam isso. Põe aí essa aula. O dia que a Rê estava com aquele vermelho lá, que só viu o vermelho. Nunca foi uma criação da fonte divina, Deus Pai e Mãe. Foi o sistema artificial. E aí, nesse momento, e aí quando eu falo nesse momento, eu falo realmente da transição planetária, foi esse sacode que nós levamos para dizer assim, recorda agora que vocês são filhos da luz. Esquece essa história de que vocês foram expulsos do paraíso e Deus anda com uma pranchetinha embaixo do braço anotando o pecado de cada um. Imagina, gente. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. E nós erramos o alvo algumas vezes. Aí, num primeiro momento, nós fomos sendo recordados que esse momento agora chegaria. Que momento é esse, né?
essa grande explosão do Sol central, do Sol Alcione, do grande Sol dessa galáxia. E quando essa luz, essa potência, essa energia eletromagnética começasse a alcançar a Terra e o nosso campo, né, nosso corpo, com as nossas emoções, nossos pensamentos, né? O nosso DNA divino despertaria. E nós nos reencontraríamos, não importa como. E tem sido mágico esses reencontros. E aí chega um momento que a gente se rende. E nós conversamos sobre isso já. Conversei com uma pessoa sobre isso. E é muito bom falar sobre isso. Porque quando nós começamos a, com consciência utilizando o nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolha, e a gente chama a frequência da luz e pede para ela ancorar, sim, e fazer toda a limpeza, e a gente não quer mais discussão. O quê? Uma rendição. Que aquilo assim não dá mais. Porque durante algum tempo, a mente que mente, acho que eu falo isso há tanto tempo, quando eu vejo já saiu a frase. A mente que mente, ela fica resistindo, ela cria resistência, e a gente sabe o porquê, né? Nós fomos aí navegando nessas aulas, é a frequência do medo. E aí, quando a gente faz esse movimento consciente, né? Consciência plena, e vai falando, eu escolho a luz. Eu escolho recordar que eu sou filho e filha da luz. Me mostra. Não fica sombra nenhuma em pé. Nós já passamos muitas coisas aqui na Terra, sabe? E esse é um momento realmente tão esperado, da gente viver e expressar a realidade divina que a gente trouxe dentro do nosso DNA, dentro do nosso corpo, dentro do nosso campo, inalcançável para os seres que não são da luz. Entende a especialidade da nossa natureza? E aí, quando hoje eu estava fazendo a meditação para ancorar a frequência da aula de hoje e para me abrir como canal, como eu sempre faço, né? Me veio, então, o tema principal de hoje é honrar os nossos mestres. Então, quero partilhar um pouco de histórias, né? Que nós, aí eu me incluo, nós ao longo da nossa vida, nós temos vários mestres. Vários. Às vezes foi aquele amigo, aquela amiga que te presenteou com um livro e que te expandiu. Às vezes foi um amigo, uma amiga, alguém da família que te convidou para, sei lá, participar de um evento, participar de um retiro, fazer um curso. Para a gente chegar aqui hoje, nesse lugar que nós estamos, de paz, de harmonia,
de completa entrega, porque nos reconhecemos quem somos, filhos e filhas da luz. Só nessa existência aqui e nessa dimensão, quantas pessoas te inspirou? Quantos anjos passaram pela nossa vida disfarçados de humanos? Quantos reencontros mágicos, assim, inexplicáveis, conexões inexplicáveis, rápidas, instantâneas, verdadeiras, leais. E isso que eu estou falando são aspectos: lealdade, fidelidade, honra, verdade, liberdade. São aspectos dos guerreiros da luz. Não tem como encarnar aqui sem ser um guerreiro da luz, vamos combinar? O sistema artificial bagunçou o negócio aqui, não é? Então, quantos livros, quantos cursos, quantas conversas. Às vezes a gente até conhece uma pessoa ali nas redes sociais e se conecta, parece que é um amigo de infância. Às vezes essa pessoa continua na jornada com a gente, às vezes ela vai embora, vai para um outro lugar, vai fazer outras coisas. Mas ela não deixa de existir. Então, todos nós, e aí eu consigo afirmar aqui nessa aula de hoje, que é todos nós e as pessoas que vão assistir depois, todos nós somos terapeutas de alma. Todos nós somos. Ai, Rê, mas eu não atendo como terapeuta. Ah, o que você faz? Ah, eu faço tal coisa. Ah, ok. O seu serviço, o seu produto vai com a magia das suas mãos, da sua fala, da sua energia. Quando chega lá para o teu cliente, tem a tua luz lá. E uns resolvem realmente viver, né, essa parte da vida de uma forma integral. Ok também. Tá tudo certo. A tarefa de hoje, faz tempo que eu não passo tarefa, né? Ou é só impressão minha? Eu sempre passo. Então, nosso para casa de hoje é lembrar, recordar e honrar todos os mestres que passaram pela nossa existência, nessa existência, com essa personalidade, com esse corpo. Esses anjos, esses amigos, aquela pessoa que deixou o nosso coração melhor, que tirou da prisão a nossa mente, que enquanto todo mundo julgava a gente, ela simplesmente acolhia e amava, mesmo vendo aspectos que ainda não estavam legais na gente. E esses aspectos que não tá, né, que eu me refiro que não estavam legais, quer dizer apenas e tão somente o atual estado de consciência. Vocês não são as mesmas pessoas que começaram a jornada há um ano atrás. E nem quem acabou de entrar. Os amigos colapsou aí esses dias, né? Incrível.
Então, essa parte de honrar os nossos mestres, as nossas mestras também, né? Fala só os mestres, não, as nossas maestras também. Cada uma delas, cada um deles. Porque aquilo que nós admiramos no nosso mestre, na nossa mestra, é uma qualidade da nossa própria alma. Às vezes, inclusive, é até o mesmo fractal. A mesma família. A gente só se reconhece. Imagina que coisa, né? Num mundo maluco desse, vários desconhecidos, ex-desconhecidos, se reencontrarem de formas inimagináveis e se tornar realmente o que sempre foram, uma família de alma. Que juntos, vocês têm noção do que a gente faz juntos? Com o apoio, o auxílio e a energia da egrégora Totus. A gente faz muita magia. Tem algumas práticas do Totus que eu, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se elas não tivessem, né, se o download não tivesse chegado. Porque tem alguns padrões de autossabotagem, que a gente pode chamar também forma de pensamento, obsessor, seres, enfim, que eles acompanham pessoas há milênios. Eles se alojam no corpo, não é isso? Também tem uma aula aqui que eu falo, né, da memória celular. E eu chego muito em paz nesse ponto da jornada para saber que a nossa melhor escolha foi entregar tudo na luz, no círculo. A gente não tinha como humanamente, humano dentro desse corpo, que é uma alta tecnologia avançada. Mas em expansão, para recordar tudo, não seria possível sem a atuação direta dos seres da luz. Porque se a gente entra num conflito, numa briga, numa disputa, numa resistência com esses seres, na hora de fazer ali aquela separação do joio do trigo, fica mais difícil, né? E da palha. Então a gente aprendeu a honrar a nossa ancestralidade, né? Esse DNA físico que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, com todas as habilidades, potências, né, que traz, e harmonizando essa árvore, né, porque a gente desce como mediadores mesmo dessa grande árvore da vida. E a gente genuinamente vai honrando a nossa família cósmica pela viagem espacial
intermultidimensional que eles fizeram para dizer assim, eu estou aqui. Você não está ficando louca, nem louco. Sim, você veio daqui. E aí, enfim, né, tem várias constelações. E dependendo do ser que nós somos, a gente vai agregando, né? Vai fazendo muitos amigos. Então, tem aquela amiga ou aquele amigo que, sei lá, deu um toque a primeira vez sobre expansão da consciência, ou convidou a gente para um grupo de estudo da Grande Fraternidade Branca, ou nos convidou para ir para a Ordem Rosa Cruz. E tantos portais para a gente se recordar. Essas pessoas, por mais que elas possam não ser mestres de título, se é que a gente já chegou nesse ponto da jornada, a gente sabe que não é isso, né? Mas essa pessoa, nesse momento, atua como mestre, como canal. Porque é isso que nós somos o tempo todo. Ah, Rê, mas tem dias ruins. Então, tem dias, né, que estão diferentes. Agora, se a gente colocar ele como ruim, né, o que vai acontecer? E aí nós chegamos num lugar, num ponto, né, da jornada, que é fazer mesmo a nossa alquimia. Experienciar, né, com todo o nosso ser, com toda a nossa entrega, quem nós somos, no que a gente faz. Não é hora mais de medo, não é hora mais de dúvida, não é hora mais de negociar com a sombra. Acabou para ela. E ela só pode permanecer para aqueles que abrem a porta. Com qualquer uma das desculpas, né, que normalmente ela apresenta. Uma falazinha, mas você esqueceu, você foi expulso do paraíso, sim, isso é coisa da sua cabeça. Você tem muito pecado para limpar, sim, você tem muito padrão para limpar, sim. Não caiam mais nessa. Teve uma aula que eu falei sobre algumas técnicas, algumas ferramentas, alguns conceitos, algumas filosofias estarem ultrapassadas por momento. Né? Então, eu já falei isso, mas hoje eu sinto de frisar. Quando a gente entra naquela, né? Todos nós, assim, eu passei por isso, não sei se todos vocês passaram, né? Sim. Ai, a gente tem que dar o foco nas crenças limitantes. Enquanto eu não limpar todas as crenças limitantes, eu não vou conquistar tal coisa, eu não vou receber, eu não vou merecer, não vou realizar. E esse foi um movimento muito grande no coletivo, no que eu chamo Matrix da espiritualidade, e que levou muita gente a se perder. Aí, quando eu falo de se perder, não é que elas ficaram mal, não é isso.
elas se perderam de si, elas verdadeiramente esqueceram que são luz, porque elas entraram naquele processo, porque tudo que a gente coloca atenção cresce. Então, como eu falei logo no início ali, né, no fundamento, logo no início das primeiras aulas, não precisa ir atrás de lembrança nenhuma, elas te encontram. Na hora que vem, né, chega, chacoalha o corpo. E aí é a hora que a gente usa, né, a técnica do círculo. Eu falo técnica, mas eu prefiro tecnologia, tecnologia do círculo. Porque dentro desse campo, né, de aprisionamento que tentaram fazer com as terapias, né? Muitas trazendo um questionamento sobre os nossos pais, que houve uma falta. Na verdade, não houve falta de nada, eles são simplesmente humanos, como nós. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 3 filhos. E cada um tem uma visão de mim. E cada um tem um relacionamento comigo. E em alguns pontos, eles concordam. Tipo, a minha mãe é louca. Só que nós aprendemos que nós não somos loucas, nós somos cíclicas. Frase da minha maestra, Patrícia Lohane, da qual honro. A medicina dela me nutre, me nutreu. Entende? Sabe aquela tua amiga ou aquele teu amigo que já ficou horas lá no telefone com você, ou na mensagem, sabe-se lá como, porque você estava num momento de desespero? Ele não é só um amigo, ele é um anjo. E é interessante que quando a gente faz essa prática de reconhecer os nossos vários mestres, né? Aí a gente reconhece amigas, amigos, que mesmo não... às vezes eles não têm... não fez o curso que a gente fez, ou não leu o livro que a gente leu, ou sabe? Ou fala assim para mim. Eu tenho uma amiga lá de Brasília, que ela é mulher medicina, ela fala assim: eu não entendo nada desse negócio de seres estelares, mas eu paro para te ouvir e falo, nossa, que legal, que bacana, eu senti uma frequência boa. Sabe? Isso é honrar. Parece uma dicotomia, porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, olha, não cumpra esse papel de vítima, né? Mesmo sabendo que nós fomos numa tentativa dos inimigos da causa, porque nós não temos, né? Eu sempre falo isso, nós não temos inimigos. Existem os inimigos da causa, que é da libertação da humanidade. Nós recebemos esses implantes também. Mas isso não torna a gente uma vítima. Porque quando a gente faz esse desenho de quantas pessoas apareceram na nossa vida,
para nos ajudar das mais variadas formas, a gente vê que a luz estava sempre presente, que nós nunca fomos abandonados. E a maior jogada do sistema artificial é fazer com que a gente não acredite na gente. Por isso a historinha que foi expulso do paraíso. Sabe? E aí a gente chega nessa etapa, né, que é uma maestria, que é uma conversa mais sem rodeio nenhum, recapitulando algumas coisas que a gente viu, mas dando foco no principal. Se você ainda tem dúvida de que você é filha da luz, filho da luz, que isso termine hoje. Que isso acabe hoje. Porque não tem como servir dois senhores. Compreende isso? E quanto mais a gente se banha nessa luz, mais as coisas fluem rapidamente. As bênçãos, as curas, as transformações. Doeu, tá doendo, tá incomodando? Deixa aí. É a única maneira, não vou dizer a única, né? Não vou ter essa pretensão, mas é uma das maneiras que a gente recebe um aviso que não tá legal. Sabe? Angústia, pensamento acelerado, insônia, pensamentos repetitivos de doença, de medo do futuro, de questionamento do passado. Tudo isso, quando aparece na nossa vida, é porque a gente criou algum tipo de bloqueio com a luz. E eu gosto muito de falar sobre isso. Um dos maiores livros do mundo, em Gênesis, está escrito que Deus disse que haja luz. É o que está escrito. Sem entrar no mérito de que a Bíblia saiu muitos anos depois, alguns livros não estão lá. Nós sabemos que as informações mais importantes ficariam, eles não poderiam tirar. E as informações importantes, os filhos da luz reconheceriam. Como essa, por exemplo. Deus disse, faça-se luz. E ponto. Eu não sei vocês, mas quando eu tive que aceitar, em algum momento da minha vida, quando ela andou bem caótica, né, que por vezes eu estava desencarnando aí, né, por resistir
por teimar, por simplesmente não aceitar, porque eu queria entender como, com a mente, que mente, né? Então não ia conseguir. Então, durante muito tempo mesmo, eu não aceitava que nós somos co-criadores da nossa realidade. Que as coisas são, né? Era isso que eu pensava, tá? Teve um momento de vida, né? Acontecia alguma coisa que não estava legal e eu fazia o quê? Tá vendo? Não é a minha, tá, gente? Enquanto eu aponto para uma pessoa, tem 3 apontados para mim. A minha maior dor naquele momento foi a maior libertação, sem romancezinho com a dor e o sofrimento, hein? Sempre aviso isso para vocês. Porque quando eu aceitei que eu tava de teimosia, que eu tava de birra. O que é teimosia e birra? É uma resistência completa à luz. O sistema artificial, ele não brinca. E aí um dia não foi aleatório. É o que a gente chama de colapsar. Eu estava tão envolvida na aplicação, na vivência dessas tecnologias, né, de vibracionais energéticas, que num clarão passou um filme na minha cabeça. Aquele dia eu achei que eu ia morrer de novo. Passou um clarão, um filme. Falei, nossa, de cada situação assim que eu tinha culpado fulano, beltrano, ciclano, enfim, X, não importa. Eu já fiz isso. E aí eu reconheci que eu cavei aquilo com as minhas mãos. Foi uma dor. Foi uma dor. Mas, ao mesmo tempo, foi uma dor libertadora, sem romance com a dor e o sofrimento. Porque foi uma libertação. E aí, eu percebi também, pude ver cada pessoa que foi aparecendo na minha vida. Cada cliente, cada amigo. Chegavam e nesse encontro espelhado, né? Porque aquilo que a gente admira no outro, a gente tem dentro da gente em potência. E essa potência está chamando para sair. E quando a gente inveja o outro, inveja é real, existe e jamais devemos temê-la. A inveja é uma falta de reconhecimento de si próprio.
é assim, é olhar para a vida do outro e falar assim, Deus abençoou ele, não me abençoou. Deus deu isso a ele, não deu aquilo para mim. E dentro dessa construção, dessa engenharia que o sistema artificial criou, não tem um ser humano caminhando por esta terra hoje que não tenha sentido alguma vez na vida inveja. Porque é um sentimento de que falta, que o outro tem e eu não tenho. E aí, essas conexões que nós temos, por isso que eu chamo de mestre e mestre, com pessoas que nós admiramos, é porque aquela pessoa também, a todo momento, ela está escolhendo ser fonte de amor. Porque desconheço ainda algo mais generoso e transformador do que aquele que olha para gente, sabe a confusão mental que está na nossa cabeça e simplesmente envia a luz, intenciona para aquela tempestade passar. Então, muitas vezes a gente está no olho do furacão, não agora, né? Falando de passado. Né? E de repente a gente recebe uma brisa, um sopro, sabe? De repente acorda assim, nossa, hoje eu tô me sentindo melhor. Nossa, aquela angústia deu uma diminuída. Sabe o que foi isso, meu amor? Alguém rezou por ti. Alguém pensou em você e falou, nossa, enviou amor, enviou luz. Algumas aulas atrás, não sei qual, ou se foi uma aula extra que eu fiz, mas é importante recordar. O nosso escudo aqui nessa dimensão desafiadora, mas lindo e maravilhoso ao mesmo tempo. Vai ser dualidade, é ou não é uma dualidade? Né? É desafiadora, mas que planeta lindo, maravilhoso de se viver. É assim que se nasce, que se renasce. Nos olhos do amor do outro, da compreensão do outro, da compaixão do outro. E o dia que eu não tiver nessa energia? Cancela a agenda e fica só. Eu faço isso, se acontece. Porque é uma dimensão desafiadora. E a nossa única garantia de atravessar tudo isso
com os nossos, de mãos dadas, reencontrando cada vez mais dos nossos irmãos. Esse escudo é o amor. Essa espada, o que é espada, né? Espada é um falo, né? Um falo, né? Um símbolo fálico, né? Que se movimenta. E ele chega no campo mental, né? E reorganiza o campo mental. É por isso que a gente chama de luz, né? Então, que hoje a gente seja generoso, generosa com os nossos mestres, né? Com todas aquelas pessoas que trouxeram de dentro da gente o melhor. E aquela pessoa que trouxe o pior, envia a luz. Não vamos entrar em discussão. Envia a luz. Sem justificar. Porque é isso que eu vejo, né? A gente cai nessas armadilhas, né? Ah, mas fulano fez isso comigo, mas não tem que justificar, só envia para a luz. Oh, gente, o que se passa? Se você tiver que receber a informação do porquê isso aconteceu, o que que isso te acrescentou, te fez evoluir, vai chegar para você. E algumas vezes a gente chega a perceber que foi só uma perda de tempo. Poderia ter evitado. Aí fica o aprendizado para o futuro, que já é o agora. Né? Então, quando a gente chega aqui, nessa jornada de hoje, 8ª aula da segunda mentoria. 8ª aula da segunda mentoria. A gente já aprendeu a navegar. A gente não precisa ter medo mais. Porque a gente sabe sintonizar, sincronizar, modular, mudar, transformar o nosso campo. Não existe garantia de que nunca mais vamos ter nenhum desafio. É a vida. A gente convive com outros seres, outras pessoas, que têm seus pontos de vista, que têm suas escolhas. E isso, em algum momento, pode trazer uma forte onda para a nossa vida. Pode vir através de um filho, de uma filha, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, não importa. O que importa é eu voltar para o centro. Entende? Aconteceu a parada. Quem eu sou? Quem eu sou? Tá. Eu sou filha da luz. Aí eu me energizo com a minha voz, com o som, né? O som, ele ecoa aqui, né? Coisa interessante, né? Nossa voz, o que a gente fala, vai vibrando aqui no cardíaco, né? Vai saindo esse som assim por dentro. Então, a gente já chegou aqui aprendendo a cuidar das nossas palavras. Tá maluco. A gente chegou aqui... Já tá doido. A gente chegou aqui aprendendo a cuidar da gente. Aprendendo a viver de novo e a celebrar a vida com alegria.
Porque se tem uma coisa que essa transição planetária não precisa, é da nossa lamúria, da nossa reclamação, do nosso negativismo. Vai adiantar em nada. Eu tô tão orgulhosa da gente, de verdade. Eu tô muito orgulhosa da gente. Porque desafios surgiram muitos. Saiu cada fantasma do armário para mim, que vocês, se eu contar, vocês ficam de cabelo em pé. Então eu tenho muito orgulho da gente. Tenho muito orgulho. E é só o começo. Cada um aqui é um agente de transformação. É uma consciência crística em ação. Sabe, eu não sei quem tem filho aqui, mas é uma coisa interessante, né? Porque o bebê, a criança, ela vai ali sendo amamentada até 2 anos e meio, né? E aí ela começa a ir para outras etapas. E aonde que eu quero chegar, né? Que a gente não toma mais leite. A gente não tá mais nessa fase de criança. Para a espiritualidade nesse momento aqui agora, nós somos os ex-adolescentes que chegamos à maioridade. Então, a responsabilidade está com a gente. É igual quando a gente cresce, sabe? O pai e a mãe tá ali ainda, mas eles não têm mais aquelas outras obrigações de quando a gente era criança. É esse ponto da maturidade que nós chegamos, isso que é maestria. Sabe? E é gostoso chegar, não é? É gostoso ter autodomínio das emoções, modular os pensamentos, perdoar aquilo que a mente diz que era imperdoável. Fazer aquilo que as pessoas diziam que era impossível. Receber cura física, cura do corpo. Só celebração. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata a vocês e aos nossos irmãos que ainda vão chegar. Alguém quer fazer alguma fala, trazer algo, fazer alguma pergunta? Estou à disposição. De uma forma breve, tá? Uma pergunta breve, para que eu possa responder breve também, porque amanhã é quarta-feira, todos nós vamos acordar aí cedo para fazer as nossas atividades. Gente, eu tô achando que vocês ficaram ouvindo essa minha voz hoje, vocês tudo dormiram. Voz de meditação. Todo mundo dormindo, olha só. Acho que é 100 perguntas hoje, né?
Ai, ai. Oi, Selene, querida. Fale brevemente. Oi, Ju, só gratidão mesmo. Quer falar, Selene? Porque tem uma mãozinha levantada. Ok. Fazer o quê? Tá tudo certo, tá tudo certo. Nos conectar com os nossos mestres, né, com todas as pessoas que foram anjos na nossa vida, nos traz aquela dose diária de humildade. Que vem misturado com a dose de compaixão. E aí a gente definitivamente elimina essa frequência do medo da Terra. Não é mais da gente. Da gente já foi, né? Já tá bom, né? Então é isso. Finalizo aí nosso encontro de hoje, a fala das informações que chegou para trazer, com minha imensa gratidão, dizer que eu estou muito orgulhosa da gente e que o próximo nível de expansão chegou e que agora a gente já aprendeu. E aí a gente ensina para aprender cada vez mais. Conversando com os nossos, conversando, não impondo. Tá bom? Boa noite para você, viu, Selene, também. A gente já está encerrando aqui. Gente, então vamos lá. Gratidão profunda. Uma boa noite de descanso para vocês. E até breve aí na nossa nona aula, no nosso encerramento, tá bom? Beijo. Gratidão, 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 gratidão.